Então, Brachas tinha um corpo, dorso de homem, pernas de serpentes. Então, cada perna era uma serpente que virava, serpenteava cada uma para um lado. Ele era um cocheiro, estava em cima de uma charrete, né? Com um chicote, ou seja, ele era o condutor. 2 cavalos, um preto e um branco, cada um em uma direção, né? Cabeça de galo, porque naquela época o ser solar, né? Então a visão da Pérsia tinha influenciado eles com a visão de Mitra, mas eles então assumiram uma visão mitraica do deus solar com a cabeça do galo na época. Depois, mais para diante, na mesma Alexandria, isso virou a cabeça do demiurgo com uma cabeça solar, mas na cabeça do leão, por isso que está em tudo que é bandeira, o demiurgo, cabeça do leão, não é porque o leão é bonito, é da África, e é o animal mais forte que tem. Não, é o demiurgo dessa turma, né? O deus solar, aquele que sabe da verdade. Então, por isso, a águia é Zeus, né? As serpentes aparecem muito também, né? Então, a serpente é o conhecimento dessa realidade. Né? Igual em inglês, as palavras são perfeitas. Quando fala assim, you have an uncanny ability. Você tem uma habilidade de serpente. Khan, a palavra é serpente. Por isso, Khan, Gengis Khan. Então, Kaiser, tudo a palavra é serpente, como a sua origem. Né? Então, quem está acima é aquele que carrega serpentes. Então, Buda, as serpentes na cabeça, né? Sempre são serpentes. Então, Krishna, as serpentes também em volta. Então, a serpente é ruim no mundo católico, que infelizmente apagaram a cabeça das pessoas, apagaram o conhecimento e enfiaram um monte de meleca na cabeça das pessoas. E elas aceitaram esse emborrecimento. Então, o termo da serpente significa a consciência da matéria. Então, a serpente, ou o dragão, né, que vem a posterior, é uma derivação da própria serpente, é a ideia de que a matéria tem uma consciência. O mundo da matéria é o nível mais baixo de consciência. E ela tem uma dinâmica que significa existir a qualquer preço, de qualquer forma, né? Mesmo em detrimento de qualquer outra coisa. Então, a matéria tem um impulso pela existência. E esse impulso pela existência diz exista. Então, esse exista é o conhecimento de como se manter existindo. Por isso que você vê isso nos animais, né? Então, o cachorrinho pode ser bonzinho para você, mas se você deixar ele sem comer, ou, sei lá, um leãozinho que você criou na sua casa, a leoazinha boazinha, se você deixar ela sem comer e jogar ela na floresta, na savana é o caso, na savana, ela vai desenvolver a habilidade de fazer um download da rede, sempre que os animais estão ligados em rede, né? Do campo morfogênico, da informação. Significa que a informação, ela existe. Ela vai adquirir a capacidade de sair fazendo igual os animaizinhos, eles nascem já com um campo morfogênico, dizendo a eles, levanta, né? Levanta, que se não levantar, vão te comer, né? Então, eles já nascem com um download diferente do ser humano. O ser humano nasce completamente vazio. Ele nasce sem memória de nada. E a informação será entrada aos poucos pelo meio. Pelo ambiente que o cerca. Então, ele se torna um potencial, porque todos carregamos um potencial, que é único, né? Que é uma singularidade, esse é o padrão da singularidade. Então, ele carrega um potencial, mas ele não está ligado a uma rede que está fazendo download para ele igual os animais. Porque o objetivo do animal e o objetivo do ser humano são muito distintos. O animal é sobreviva. Mas esse campo não influencia a gente também? Igual influencia para os animais? Não deveria influenciar positivamente? Segundo a mitologia grega, até as irmãs Nornes que teciam a rede do destino, até os deuses estavam submetidos à vontade delas. Porque elas que determinavam o destino. Então, na física, você tem o superdeterminismo, a teoria do determinismo. Então, o ser é determinado, né? A pessoa é determinada. O determinismo demanda uma direção. Então, você é determinado a se tornar um mestre de Kung Fu.
né? Então, você está determinado, você tem uma direção. Você tem sistemas de multideterminismos. Então, a pessoa pode estar determinada a ser um cara da computação, mestre de Kung Fu e casar e ter filhos. Exemplo, tá? Então, isso são determinismos, mas parte de um ponto central com várias flechas. Isso Agora, seria o destino? a Podemos pessoa chamar? cria o destino dela através do que se chama superdeterminismo. Então, o superdeterminismo é o que acontece no seu cérebro. Os neurocientistas sabem que o cérebro, você tem um teste todo cheio de fiozinho na cabeça, né? E aí eles te colocam bolinhas de várias cores, objetos, e aí eles estão medindo você. Então, o neurocientista diz, escolhe um objeto. Antes da mão levantar e pegar um objeto, milésimos de segundos antes, o cérebro já escolheu. Antes da pessoa ter consciência Nossa. de que vai escolher. Então, existe algo pré-programado. Então não existe livre-arbítrio. Ah, essa é uma ótima pergunta, que eu ia calhar nela agora. Você tem livre-arbítrio? Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, que é o exemplo do supermercado. Você vai no supermercado, você quer fazer bolo, né? Ou uma torta, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai lá, você tem um livre-arbítrio. Você vai escolher dentro do grau de liberdade que você tem, aleatório, que é o que o supermercado... Só tem aquele supermercado na sua cidade. Certo. Vamos limitar. Que ele tem para você Isso. comprar. Então, você vai poder fazer um bolo. Você é um cara bom de cozinha, faz bolos maravilhosos. Os vizinhos todos... Mais ou menos, né? Os vizinhos todos querem comer o seu bolo, encomenda para você, né? De final de semana, para você fazer o bolo da filha, da sogra, e etc. Da sogra pede veneno, mas eu esqueço essa parte, né? Mas então, você vai ao supermercado, você está limitado ao que o supermercado tem. Você tem livre-arbítrio? Tem. Até certo ponto. Mas o supermercado pré-determina, tá? Então, é assim, todo o seu livre-arbítrio está baseado em algo pré-determinado. Vamos por partes, porque isso é um jogo. Como é que você joga um jogo sem limites, regras e objetivos? Para jogar um jogo, você tem um ambiente, você tem Regras? o padrão, mas para jogar isso, precisa de limites, regras e objetivo. Então, é dentro dos limites, regras e objetivos que o teu livre-arbítrio existe. Só que existe o superdeterminismo. Algo já estava pré-determinado fora da linha do tempo. Na linha temporal, você tem a escolha. Então, você está na ilusão no tempo. Isso é uma ilusão temporal, uma ilusão criada pelo seu cérebro, que nós temos passado, presente e futuro. Né? Certo. E como dizia Einstein, o tempo é apenas uma ilusão muito insistente. Mas é uma ilusão. Só que, fora do tempo, quando a matéria não está existindo, existe múltiplas possibilidades. Então, física teórica, física quântica. Então, você tem uma manifestação e você a observa de forma linear, agora, tá? E você tem, fora desta manifestação, um grande campo de possibilidades. Então, você tem lá o experimento do double slit, como é que chama isso em português? Dupla fenda, né? O experimento da dupla fenda, onde você tem um disparador de partículas de um lado e você tem duas fendas e tem um paredão atrás. Você estaria esperando olhar para o paredão e encontrar as partículas passando pela fenda, as partículas passando pela fenda, então você queria encontrar dois pontos de várias partículas ou colunas, né? Se houve uma variação de posição do disparador, você vai querer encontrar o quê? Duas fendas. Dois feixes de luz. Dois feixes de balas entrando ali. Não é isso que você encontra? Você encontra, na verdade, 6, 7, 8, 9, 10 barras de partículas. Como é que isso é possível? É possível porque quando algo está sendo observado no nível quântico, né,
ele se manifesta como fisicalidade. Então, é você o criador, o manifestador, basta um sensor. O sensor encontra, determina o padrão. Quando ele não está sendo observado, ele entra no padrão de onda. E uma onda, agora eu volto para a piscina, uma onda gera um padrão de interferência sobre a outra onda. Como é que você vê isso? Volta para aquela piscina, joga uma pedra, né? Então, começam os círculos concêntricos expandindo, certo? Ok. Você jogou aqui, agora joga ao mesmo tempo a outra do lado, sim. Uma do lado da outra. Aí você vê as ondas, ao ponto em que uma onda começa a entrar em cima da outra onda. Sobrepõe. Isso. O que elas fazem? Aquele famoso signo do símbolo dos donos do mundo, né? O X. Nossa. Então, em cada ponto em que uma onda atinge a outra onda, ela entra fazendo X, 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 X. Em cada ponto em que uma onda encontra a outra, você tem um ponto de encontro, onde elas se encontram, que é o X. É ali que a partícula se forma, né? Então, esses são os famosos portais, é a manifestação da realidade, é o padrão de interferência que eu estava falando, cada pensamento que eu tenho, cada sentimento, cada nível cognitivo alterado, cada rede neural nova que eu transformo em mim, seja de pavura, de medo do que está acontecendo, ou seja, de ver que é possível mudar esse jogo. Isso é o mais difícil de fazer, as pessoas entenderem, que isso não muda sem que elas atuem de maneira coerente a respeito e não irracional, que é o problema maior. Então, cada vez que eu altero os padrões e crio novas ondas, esses padrões de interferência criam novos mundos. Cada onda interferindo sobre a outra onda cria um padrão que é o X, que é o padrão de interferência, né? Se eu começar a falar, eu posso mostrar isso no DNA também para vocês, mas aí vai ficar... Por isso que eles escolheram o X? O X começa por causa da Roma antiga, Júlio César, né? A legião, a 10ª legião. Depois, o X começa porque é o número 10 pitagórico, né? Então, juntaram o padrão do poderoso César, de Roma, que é uma visão desejada, mas a visão do número da completeza e o número do demiurgo de Pitágoras, que era o número 10, né? E tem toda uma matemática que vai mostrar isso. Então, ele se tornou, o I10 romano é X, né? Então, a partir disso, esse 10 ficou assim, a cruz de Constantino, né? Quando criou o Império Romano do Oriente. Então, você vê a história do Cairó, que é o símbolo da cruz de Constantino, né? Você tem sempre o X presente. Então, o X é uma mistura entre como a realidade se manifesta, como ela pode ser alterada. Então, é um ponto onde algo se localiza, né? E, ao mesmo tempo, é o nível do poder sobre alguma coisa. Isso é o místico, esotérico, que envolve o padrão, e, ao mesmo tempo, é uma realidade de manifestação. Por isso que eles utilizam o X. Eles querem moldar a realidade por do isso que jeito Elon deles. Musk gosta muito do X, e essas empresas cripto é tudo X, e por isso porque essa turma toda é X isso, X aquilo, nas suas empresas. Mas então, é uma assinatura. Maria, se a humanidade como um todo começar a ter esse conhecimento racional, a gente tem capacidade de vencer esse jogo? Então, bela pergunta. E demanda... Precisamos vencer esse jogo ou apenas saber jogá-lo? Para vencer o jogo significa mudar de fase. As pessoas querem que a Terra acenda, pegar carona, né? Tem um monte de blablalogia, gente blablalógica que fala: a Terra está acendendo, é só sentar e esperar, né? Espera a carona porque a Terra está acendendo, não é? Né? Então, a mudança de fase num jogo ocorre quando você jogou o jogo até o fim. Você passou por todas as fases do jogo, agora você vai para uma nova fase de jogo, certo? Então, Mas você durante a sua vida terrena ou você em outros níveis energéticos? Não existe passado, presente e futuro, só existe agora. E se eu for te explicar isso tudo, vai ser um tanto quanto complicado. Mas o passado é uma lembrança que eu tenho agora.
Que significa que a cada instante que eu me altero, eu tenho uma lembrança de um passado. Mas o passado é uma lembrança do agora. Tá? Então, a ilusão do passado e a projeção do futuro, que quando o futuro chega, é outro agora. Não é? Sim. Tudo agora. Life is now. Life is now. Eu Mas estava esperando você lembrar o nome do seu podcast. Agora Voltando na minha qual que era a pergunta. pergunta mesmo? Se a gente assumir esse controle racional, a gente tem capacidade de vencer esse O jogo? problema da humanidade é assim, você não pode atingir, como dizia Platão, o estágio do logos racional sem fazer o caminho para isso, né? E aí mistura Nietzsche com Platão, que Nietzsche criticava Platão porque num ângulo ele tinha razão, mas é que ele também nunca entendeu Platão, né? Que era pitagórico copiado, né? Que foi expulso da org pitagórica e levou todo o copia e cola com ele, né? Mas ok, pelo menos preservou algo, porque os pitagóricos foram todos eliminados, né? Com cabeças cortadas, tudo jogado fora e queimado, né? Então Platão acabou preservando alguma coisa, mas na verdade, na maior parte, não era dele, né? Ok, mas o que ele dizia? Nós temos que atingir a mente logos racional. A mente logos racional demanda o conhecimento da physis, conhecimento da realidade. Aí, Nietzsche, bem depois, né, vem e diz, não conheço, eu não posso atingir mente logos racional enquanto eu não conhecer o mundo da forma como ele é, ou seja, o mundo da serpente, né? Então, a verdade é que a gente tem que encarar o mundo da serpente. Que é o mente-mito. De se livrar da mente-mitos. Não, você tem que encarar o mundo da serpente se livrando da mente-mitos. A mente-mitos é a única coisa que faz com você é ser um babaca, entendeu? Você está entregue a alguém que você acha que é legal e briga com todo mundo porque você assumiu que ele é legal, né? E que ele vai te salvar, vai te cuidar, e aí você fica lá esperando, né? Obediente. Então, a mente-mitos é isso, é aquela que acredita em contos, nas historinhas, no palavreado todo das pessoas. Infelizmente, essa é a mente-mitos. Então, para atingir esse estágio, a primeira coisa é se livrar da mente-mitos. Mas a pessoa não vai se livrar da mente-mitos sem descer ao submundo, né? É a descida de Inanna para trazer de volta o do Musi, que era o seu amor, que então é a ideia de Cristo da antiga Suméria, né? Então ela desce ao submundo, era uma rainha, da onde saiu depois, né, Ishtar. Então Inanna, depois na Cádia se torna Ishtar, porque mudaram só o nome dela. Então ela desce ao submundo, se desveste de suas vestes. Primeiro ela começa tirando as suas joias todas de rainha, a sua coroa, as suas joias. Depois ela chega ao submundo completamente desnuda e então ressurge 3 dias após a história dos 3 dias de Jesus. Ressurge carregando consigo então Dumuzi de volta ao mundo real. Dumuzi também fica 3 dias debaixo da terra. Então, a jornada do herói é isso, o mito da jornada do herói. Então, o rei Arthur tem que descer ao submundo, a história original. Ele tem que descer ao submundo para poder encontrar, porque o mago o conduz ao desafio. Ele nega quem ele é. A humanidade nega quem é. Ela não sabe que ela é o rei Arthur, né? Ela não aceita, porque poderoso só é Jesus, por exemplo, né? Ou só Alá, ou só o que você quiser chamar. Então, as pessoas dão o poder a outro porque elas aceitaram isso. Então, elas não veem que para atingir o seu poder pessoal, todos esses filósofos de qualidade e toda a história do mundo conta em seus mitos que para você realmente encontrar a verdade, você tem que primeiro vencer a si mesmo. E para isso tem que se desvestir de tudo que quando você nasceu sem memória, foram enfiando na sua cabeça. Então, a primeira coisa é dizer, peraí, isso é assim? Esse mundo é esse? Eu sou isso que me disseram? Eu devo fazer só aquilo que me falaram? Mas baseado no quê? Então eu estou fazendo isso. Por que eu devo fazer assim? Por que eu devo aceitar isso? Questionar. Mas se a pessoa não entra num processo de conhecimento profundo e atingir uma mente racional, ela fica pirada da cabeça.
aquele que não está preparado e não segue um caminho preparatório para atingir esse estado, ele fica doido. E aí, geralmente, o que acontece com essa pessoa é que ela bota um turbante na cabeça e fala, me sigam, agora quem é o cara sou eu, entendeu? Esse é o mais comum. Então, quando começa a questionar, fica psicótico, porque não está preparado e não está recebendo informação de boa qualidade. Essa pessoa vai ficar psicótica e vai botar um turbante na cabeça e vai falar que é ela que fala com Deus. Clássico. Nossa. Enquanto que aquela que segue o caminho correto, do desenvolvimento, do questionamento e vai abarcando banco de dados que mostram como as peças se encaixam, ela vai ganhando coerência, ela vai ganhando razão, ela vai ganhando gradientes de poder. Então, esta pessoa atinge um nível mental que aí sim você pode dizer que está se aproximando daquilo que se pode chamar de mente logos racional, onde a mente mitos desaparece ou tende a desaparecer quase por completo, que o desafio sempre existe, e ela se torna um ser racional coerente, onde vai questionar e buscar aonde as pontas se ligam sobre tudo e sobre todos. Esse momento seria o autodomínio? Esse é o momento em que ela vai assumindo gradientes de autodomínio. Veja, é um processo interminável, tanto quanto o processo de despertar não existe. Eu estou desperto do Buda, me engana que eu gosto. Ou a iluminação? É um processo, né? É uma escala. Ela vai atingindo gradientes. De autodomínio. Isso. Então, aquele que diz que eu sou e você não é, corre, Zé. Né? Run, Forrest, run. E tem pessoas que estão conseguindo chegar nesse estágio? Muitos já existiram, como, por exemplo, eu sempre dou, eu não gosto dos gurus, mas esse aqui é muito interessante, Krishnamurti é um deles, né? Que negou o cetro real em sua mão, negou a coroa ser colocada na cabeça dele pela teosofia, que queria dizer para o mundo que ele era o novo Krishna, o novo Cristo do mundo. Ele se negou a essa barbaridade, porque ele compreendeu todo o jogo que estavam usando, enquanto fizeram hipnose nele. Mas, por outro lado, estudou para compreender tanto e tão profundamente que é um dos melhores que você pode ver, totalmente desinteressado de domínio de terceiros, desinteressado do papel do guru, né? Então, todo aquele que se põe no papel do guru, né? Salvador. Já corre, run, Forrest, run, né? Foge, meu filho, porque esse veio para te enganar. Aquele que te dá liberdade, que te alcança a informação e te dá a liberdade, é que a grande maioria teme essa liberdade. Por que a humanidade não chega nesse nível? Porque ela teme. Porque na gaiola. Ela tem que assumir a carta do tarô, do louco que se joga do precipício, né? O rebelde. E ela tem que ser, nesse momento, a carta do louco, né? Ela tem que ser Inanna, descendo ao submundo. Ela tem que jogar fora tudo que era seu. E tem alunos que seguem assim e tem outros que dizem, mas agora eu vou rezar para quem, professora? Né? Eu falo, filha... E quais perguntas longe. começavam?